Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro dia do Tríduo a São Pedro. Invoquemos o Espírito Santo. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Vinde Santo Espírito do céu, mandai de sua luz um raio, de sua luz um raio. Vinde Pai dos pobres, doador nos dons, luz dos corações, luz dos corações. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Oração a São Pedro. Ó glorioso São Pedro, príncipe dos apóstolos, a quem o Senhor Jesus escolheu para ser o fundamento de sua igreja. Entregou as chaves do reino dos céus e constituiu o pastor universal de todos os fiéis. Queremos ser sempre vossos súditos e filhos, confiantes na palavra do Senhor que vos disse: tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e no encargo que vos deu de confiar, irmãos na fé, concedei-nos a graça de, diante das diversidades das opiniões dos homens, saber, como vós, professar com firmeza nossa fé em Cristo, Filho de Deus, e permanecer naquele amor a Jesus, que por 3 vezes proclamastes após a ressurreição. Dai-nos que, fiéis aos ensinamentos do Evangelho, permaneçamos unidos no rebanho do Senhor, confiada à vossa guarda, e no amor ao Santo Padre, vosso legítimo sucessor, a fim de que, após o tempo desta vida, possamos nos unir para sempre à Igreja triunfante no céu. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Cantemos Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cantemos a ladainha de todos os santos. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós.
Deus, só vós sois santo, e sem vós ninguém pode ser bom. Pela intercessão de São Pedro, dai-nos viver de tal modo que não sejamos despojados da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos a esta Santa Missa. Aqueles que também nos acompanham pelo meio de comunicação da Santa Eucaristia. Todos aqueles que, reunidos aqui na casa do Senhor, também desejam fortalecer a sua vida, a sua caminhada, para que possamos assim, a exemplo de São Pedro, fazer também um caminho de conversão e de amor a Deus. Vamos pedir o perdão de Deus sobre nós, pedir a sua misericórdia, para que o Senhor nos ensine a viver verdadeiramente como filhos e filhas de Deus. Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar de nós, Kyrie eleison.
Senhor, que vieis um dia para nos julgar, tem piedade de nós. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por ele amados. Cantemos com alegria e louvor. Glória a Deus nos altos céus, mas na terra seus amados. A voz nova e celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Deus é Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, nós de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Oremos. Cada um de nós, nesse momento, apresentando ao Senhor as nossas intenções, colocando diante do altar do Senhor as nossas preces e necessidades de filhos e filhas. Ó Deus, que confiastes ao apóstolo São Pedro as chaves do reino dos céus e lhe conferistes o poder de ligar e desligar, libertai-nos por sua intercessão das cadeias dos nossos pecados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, os verdadeiros circuncidados somos nós, que prestamos culto pelo Espírito de Deus. Colocamos a nossa glória em Cristo Jesus e nos pomos confiança na carne. E não pomos confiança na carne. Aliás, também eu poderia pôr minha confiança na carne. Pois, se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu mais ainda. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da raça de Israel, da tribo de Benjamim. Hebreu, filho de hebreus. Em relação à lei, fariseu. Pelo zelo, perseguidor da igreja de Deus. Quanto à justiça que vem da lei,
sempre irrepreensível. Mas essas coisas que eram vantagens para mim, considerei-as como perda, por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Cantai em entoações para Ele. Publicai todas as suas maravilhas, gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca Deus. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Lembrai as maravilhas que Ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Proclamai que o Senhor é bom, eterno seu amor. Eu digo a casa de Israel, eterno seu amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto
e vai atrás daquela que se perdeu até achá-la? Quando a encontra e coloca nos ombros com alegria, e chegando a casa reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, podemos nos sentar, escutar atentamente. Depois de termos ouvido a palavra de Deus, nós vamos partilhar um pouco essa palavra, que é palavra de vida eterna, que é palavra de salvação para todos nós. Estamos celebrando a festa em honra a São Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aquele que Jesus entregou a chave para ligar e desligar todas as coisas entre o céu e a terra, aquele que o Senhor confiou o seu rebanho, dando a ele de ligar e desligar, dando a ele a oportunidade de conduzir os outros para o caminho da vontade de Deus. Pedro é o apóstolo em que o próprio Jesus escolheu, mesmo diante dos seus inúmeros defeitos, dos seus inúmeros pecados. Quando nós olhamos na história da palavra e na história da igreja, nós observamos que Pedro foi um homem de muita fé, de muita confiança, mas também um homem que em alguns momentos duvidava dessa graça de Deus. Não porque não acreditasse, não porque não confiava, mas porque a sua humanidade muitas vezes falava até mais alto do que a sua própria vontade de Senhor. Basta olhar a tempestade, o episódio da tempestade em que Jesus estava no barco, foi ele que gritou primeiro, pedindo que socorresse. Quando Pedro negou Jesus, já prestes a acontecer a paixão do Senhor, negando que o conhecia. Quando ele também, diante de uma bela profissão de fé, acreditou e professava que Jesus era o Messias, mas logo depois Jesus o chama de que ele não estava disposto a fortalecer o seu projeto, assumindo a cruz, e ele não concorda que esse caminho para chegar à salvação precisa ser o caminho da dor, o caminho da cruz. Vários episódios marcam a vida de São Pedro, mas ao mesmo tempo nós podemos ligar perfeitamente aquilo que hoje, na primeira leitura, nós escutamos por meio da carta de São Paulo aos Filipenses. Temos ouvido essa palavra de Deus por meio do apóstolo São Paulo. Paulo e Pedro são celebrados juntos e são chamados na igreja de colunas da igreja. Um pela espada, Paulo, e outro pela palavra, Pedro. Paulo deu testemunho como apóstolo dos gentios, defendendo a palavra de Deus, professando essa palavra com a sua vida. Não conheceu o Senhor pessoalmente, mas teve uma perfeita experiência com o Senhor que o mudou completamente, que mudou a sua vida. Já Pedro foi alguém que conviveu com o Senhor, foi chamado por ele na Galileia para ser seu apóstolo e teve por meio da palavra a oportunidade de evangelizar, de anunciar o reino de Deus. E quando nós escutamos hoje São Paulo falar aos Filipenses,
a partir dessa experiência que ele teve com o Senhor, é sinal de que mesmo conhecendo o Senhor na sua palavra, da nossa vida, com o seu amor, nós podemos nos tornar verdadeiras testemunhas de Jesus. O que Paulo hoje nos orienta é de que primeiro sejamos obedientes, não só naquilo que o Senhor pede, mas naquilo que o próprio Cristo foi capaz de fazer na vida daqueles que são verdadeiramente obedientes. Mas também para aqueles que eram judeus, ser judeu só era possível por meio da circuncisão. Para o cristão não precisa ser circuncidado, precisa ser alguém cheio do Espírito Santo, alguém que seja batizado, fortalecido pela ação do Espírito Santo de Deus. E São Paulo disse: todos nós somos chamados a viver a glória de Deus, mas precisamos viver uma coisa: não pôr a confiança na nossa carne, não colocar a confiança em nós mesmos, mas colocar a confiança em Deus. São Paulo orienta os filipenses a viver isso, e hoje também diz a cada um de nós. Por quanto São Paulo fala de que essa confiança não precisa ser colocada na nossa própria capacidade de poder fazer muitas coisas, mas naquele que tudo pode, que é Deus, ele nos afirma de que nós precisamos confiar mais no Senhor. O quanto ainda nós somos fracos e frágeis, porque não confiamos muitas vezes na graça de Deus. Confiamos no que podemos, no que somos capazes de fazer, na nossa inteligência, na nossa razão, nas coisas materiais que temos, mas nós esquecemos de confiar nele, que tudo pode, que tudo crê, que tudo faz, e que tudo realmente faz de verdade. Quando nós confiamos no Senhor, São Paulo nos diz de que nós vivemos de fato um caminho novo. E ele diz, terminando a carta aos Filipenses: na verdade, eu fui fariseu, fui um homem livre na lei, fui ver a justiça de Deus, mas essas coisas não eram vantagens para mim. Elas, na verdade, nunca foram vantagens. Eu sempre as considerei como perdas, porque quando eu confiava na minha própria vida, Deus deixava de fazer o novo em mim. E é isso que às vezes acontece com a gente. Às vezes nós achamos que podemos tudo, que podemos fazer muitas coisas. E nesse fazer muitas coisas, nós não deixamos Deus fazer a sua parte. Um dia desse eu escutei uma frase interessante que dizia o seguinte: Deus faz até o curativo nas nossas feridas. Mas a gente é tão insistente que a gente insiste em abrir o curativo para ver se a ferida já foi curada. A gente não deixa Deus fazer a sua parte. A gente quer fazer em alguns momentos até mesmo a parte de Deus. Então nós precisamos confiar mais no Senhor. E São Paulo diz: tudo aquilo que eu já vivi, tudo aquilo que eu pude já viver como apóstolo, é muito maior do que tudo aquilo que eu tinha. Porque eu achava que eu era doutor na lei, que eu era um fariseu, um judeu, e que tinha muitas coisas. Mas na verdade, todas essas coisas eram perdas diante da confiança que eu devia ter no Senhor. O Evangelho já envolve essa palavra de São Paulo e nos diz que é necessário perseverar na misericórdia. Quando nós nos sentimos fracos, debilitados por causa do pecado, nós precisamos reconhecer que o Senhor vem ao nosso encontro. Para aqueles que acham a justiça muito radical e algo muito forte, ao ponto de não ceder lugar para a misericórdia, perde a oportunidade de perceber o amor de Deus. É isso que acontecia com os mestres da lei e com os fariseus. Eles ficavam criticando Jesus, porque Jesus almoçava, jantava e fazia algumas refeições com as prostitutas,
com os pecadores públicos, com os publicanos, com aqueles que eram coletores de impostos. E eles diziam: como é que pode um homem que se diz ser filho de Deus não reconhece que esses homens e essas mulheres são pecadores? E eles esqueciam também de uma coisa, que eles estavam tão cegos pela lei que esqueciam de que Deus é misericórdia, que Deus é amor, de que Deus também é justiça, de que Ele age com a sua justiça, com o seu braço forte. Mas quando Deus age com a sua justiça, Ele também nos ensina a viver com o seu amor e com a sua misericórdia. E os fariseus e os mestres da lei tinham esquecido disso. E Jesus vai relembrá-los, não com palavras apenas, mas com gestos, com situações concretas, ao ponto de ensiná-los a entender de que se um pastor tem 99 ovelhas e perde uma, 100 ovelhas e perde uma, ele deixa as 99 e vai ao encontro de uma única que perdeu, porque aquela que se perdeu porque estava desorientada, porque não conseguiu encontrar o redil. Então essa que se perdeu precisa mais do pastor. E isso Jesus ensina por meio dessa parábola, que também uma moeda aparentemente sem valor, ela se torna valiosa, se torna grandiosa, quando ela é vista não como apenas uma pequena moeda, mas como algo precioso para a vida daquela pessoa que perdeu. É isso que Jesus deseja nos ensinar hoje, irmãos e irmãs. Primeiro, a confiar mais nele, a deixar que ele faça o curativo das nossas dores, permitir que ele cure, para que depois nós possamos ver o resultado, e não querer ser tão apressado e não deixar Deus ser Deus quando Ele deseja viver perfeitamente a sua misericórdia na nossa vida. E depois é olhar com misericórdia para si e para os outros. Ninguém é tão perfeito nesta terra que nunca errou. Ninguém é tão perfeito que nunca possa cair no pecado, na fraqueza humana. Mas o que importa para o Senhor é a nossa disponibilidade em querer reconhecer que nós necessitamos dele, e ao cair, reconhecer que nós não podemos viver sem o seu amor, e voltar a nossa vida para ele, voltar a nossa vida para a sua misericórdia. O Senhor detesta o pecado, mas ele ama o pecador, e os pecadores somos nós. Ele nos ama, e foi por isso que ele morreu na cruz, porque senão ele tinha jogado Pedro fora, senão ele tinha deixado Paulo de lado, senão ele não tinha amado a prostituta, senão ele não tinha amado Mateus e tantos outros homens e mulheres que foram ao encontro de Jesus porque encontraram nele um coração misericordioso. Que também Deus nos ensine a viver essa misericórdia, que Deus nos ensine a viver o perfeito amor de Deus na sua plena confiança em sua palavra e no seu amor por todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos apresentar ao Senhor agora a nossa vida por meio das nossas preces. Vinde, ó Senhor, em nosso auxílio. Vinde, ó Senhor, em nosso auxílio. Pelas autoridades da Igreja, para que alimentem profundo amor a Jesus Cristo e o tornem conhecido e amado por todos os fiéis. Rezemos. Vinde, ó Senhor, em nosso auxílio. Pelos governantes, para que zelem pelo bem-estar de todos os cidadãos e tenham especial cuidado com os marginalizados, sociedade. Rezemos. Vinde, ó Senhor, em nosso auxílio. Pelos agentes de pastoral, para que dê exemplo de serviço generoso em favor das comunidades. Rezemos. Vinde, ó Senhor, em nosso auxílio. Por todos nós, para que nosso testemunho cristão tenha raízes profundas, fincadas no autêntico amor a Cristo
e aos irmãos. Rezemos. Vinde, ó Senhor, em nosso auxílio. Acolhei, ó Pai, os nossos pedidos, pelo Teu Filho que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Que está para acontecer um milagre, pois o pão que eu levo se transformará em teu corpo, que sofreu tanto por mim. Sei que o vinho que eu levo ao altar em breve será o teu sangue que foi derramado pelos pecados meus. Ao levar o vinho e o pão que se transformarão em teu corpo e teu sangue, quero oferecer a minha vida, é tudo que tenho, e hoje eu entrego sobre este altar. Sei que a minha vida não me pertence, pois eu fui criado e redimido por este Cristo, que hoje se dá novamente. Sei que eu não mereço nem presenciar a este sacrifício de tão grande amor, então por isso me prostrarei aos teus pés. Ao levar o vinho e o pão que se transformarão em teu corpo e teu sangue, quero oferecer a minha vida, é tudo que tenho, e hoje eu entrego sobre este altar. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Pai, acolhei as oferendas do vosso povo na comemoração do apóstolo São Pedro, que por vossa inspiração vos proclamou Deus vivo, a vós e ao Cristo vosso Filho, por um glorioso martírio deu testemunho do seu Mestre, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós constituístes a vossa igreja sobre o alicerce dos apóstolos, para que ela fosse no mundo um sinal vivo da vossa santidade, e anunciassem a todo o mundo o evangelho da salvação. Por essa razão, os anjos do céu e mulheres, e os homens desta terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos a vossa glória, cantando a uma só voz.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Santo Padre Francisco, com o nosso Bispo Dom Vasconcelos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, com seu esposo São José, os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, São Pedro e São Paulo, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz.
Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leia os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis aqui Jesus, o nosso Deus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. A comunhão nós vamos fazer da seguinte forma. Tanto eu como o ministro vamos ficar aqui à frente e cuidadosamente nós vamos fazer uma fila. Só tiramos a máscara na hora da comunhão e vamos também evitar a proximidade, tentando fazer assim um distanciamento nesse momento da comunhão. Graças, sempre te darei graças, Senhor. Graças pelo teu infinito amor. Graças, pois nesta comunhão és fonte de vida eterna e salvação. Jesus, estou em tua mesa de fraterna refeição, fonte de vida e esperança.
Senhor. Graças pelo teu infinito amor. Graças, pois esta comunhão és fonte de vida eterna e salvação. Jesus, estou em tua mesa de fraterna refeição, fonte de vida, esperança e presença de luz, que me faz ficar contigo e com teu amor transborda em meu coração a tua paz, Jesus. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Admitidos, ó Deus, ao banquete da salvação, ao celebrarmos a memória do apóstolo São Pedro, concedei-nos permanecer sempre unidos ao vosso Filho, pois só Ele tem as palavras da vida, e assim, ovelhas fiéis do vosso rebanho, sejamos conduzidos às pastagens eternas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora da Conceição, Rogai por São nós. José, Rogai por nós. São Pedro e São Paulo, Rogai por nós. todos os santos e santas de Deus. Rogai por nós. Então gostaríamos aqui de agradecer ao Padre Fábio por estar conosco hoje, bem, graças a Deus, né? Uma alegria a gente ter o Senhor na nossa comunidade. Agradecer a todas as pessoas responsáveis pela noite de hoje, né? Agradecer aqui aos nossos irmãos de outras comunidades que se fazem presentes. Aqui temos pessoas de Boa Vista, São João e também da paróquia de Alcântaras, aqui do sítio Bonfim. Então, a gente se alegra com a presença de todos vocês, né? Gostaria também de agradecer às pessoas que hoje foram as responsáveis por doarem as comidas da barraca. Inclusive, após a Santa Missa, vocês puderem lá nos ajudar também, é muito importante. Agradecer também às pessoas que doaram, né, os bingos para a noite de hoje. Então, também convido que no final da celebração vocês possam colaborar, certo? Teremos também 3 prêmios, mais uma vez. Então, fica aqui o convite. E convidar vocês a estarem conosco amanhã, né, no nosso encerramento. Se Deus quiser, então, amanhã nós teremos um leilão também. E de antemão eu já agradeço as pessoas que doaram todas as prendas para o leilão e que ainda iremos receber algumas, né? Então, é com muita gratidão que, em nome da comunidade, eu agradeço a presença de todos, o empenho da comunidade, né, que tem se mobilizado para organizar, e que Deus possa nos abençoar. Agradecer ao seu Gilson por estar fazendo a transmissão, ao seu Edson que está tocando conosco e a todos vocês que se fazem presentes. Vamos receber a benção de Deus, essa benção também dirigida a todos aqueles que acompanham na transmissão dessa Santa Missa, pedindo ao Senhor que possa nos ajudar a confiar mais nele, a confiar na sua misericórdia, a vivermos o caminho também do amor a Deus e ao próximo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.